Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje o papo é sobre um ícone do cinema. Meio homem, meio máquina. Todo policial. Exato, o Robocop. Bora mergulhar na ciência e na ética por trás dessa lenda para descobrir o que falta pra gente ver um desses no mundo real. Então, a pergunta que não quer calar é: quão perto a gente está de construir um Alex Murphy biônico de verdade? A tecnologia já chegou lá ou isso ainda é coisa de filme? É o que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender a máquina, primeiro a gente tem que entender como se reconstrói o homem. E olha, essa ideia de substituir partes do corpo não é de hoje não. Na verdade é um sonho tão antigo quanto a própria civilização. Olha só que interessante essa linha do tempo. Essa busca por substituir partes do corpo é milenar. Começou lá no Egito Antigo com um dedão de madeira. Por muito tempo essas próteses eram, passivas. Aí veio a ficção, com o braço do Luke Skywalker, para dar aquele gostinho do futuro. E o mais louco é que hoje essa ficção está virando realidade, com próteses que transformam um simples pensamento em movimento. Bom, mas aí a gente chega num dos maiores desafios de todos, a propriocepção. Pensa nela como se fosse o GPS interno do nosso corpo, sabe? Sem isso, o coitado do Robocop ia ter que ficar olhando para o chão para não tropeçar. Imagina só, super desajeitado e lento. É isso que separa um membro que funciona de verdade de um acessório caro e inútil. Tá, mas e aí, como é que a tecnologia resolve essa parada? Cara, é fascinante. O cérebro manda o sinal normal, tipo mexe o braço. Aí uns sensores colados nos músculos que sobraram pegam esses sinaizinhos elétricos. E a prótese, que é basicamente um computador que você veste, lê esses sinais e pá, faz o movimento. É literalmente o pensamento virando ação mecânica, na nossa frente. E olha, os resultados que a gente já tem hoje são de cair o queixo. A gente já tem implantes que devolvem a audição, sensores que dão uma visão, mesmo que básica, direto para o cérebro. Tem pernas de fibra de carbono que são tão boas que atletas que as usam foram até banidos de algumas competições. E pessoas paralisadas já conseguem controlar braços robóticos só com pensamento. Ou seja, as pecinhas do quebra-cabeça do Robocop, elas já estão por aí. O desafio agora é montar tudo junto. Beleza, então a parte do homem biônico tá caminhando. Mas e a parte do policial? Como fica? Vamos dar uma olhada agora na realidade do policiamento com robôs. E olha, talvez não seja bem o que você está imaginando. Aqui a diferença é gritante, né? No cinema a gente tem aquele ciborgue bonitão andando em duas pernas patrulhando tudo. E na vida real? A gente tem máquinas super especializadas. Drones para olhar tudo lá de cima, aqueles cães robôs para entrar em lugares perigosos e umas unidades com rodinhas para desarmar bombas. Repara que nenhum deles tenta nem de longe parecer uma pessoa. Então, aqui está o pulo do gato. A verdadeira robotização da polícia hoje não é sobre fazer um corpo de metal, mas sim criar um sistema de vigilância que está em todo lugar o tempo todo. O nosso Robocop de verdade é, na verdade, uma rede gigante de câmeras e sensores que coleta dados numa escala absurda. O que, claro, abre uma discussão gigantesca sobre a nossa privacidade. E aí é que a gente esbarra nas duas maiores muralhas para construir um Robocop de verdade. A grana, claro, e as questões éticas, que são super complexas. Vamos começar pelo dinheiro. Só pra gente ter uma noção, olha quanto custou para fazer o Robocop pro cinema. O original de 87, uns 13 milhões de dólares. O remake de 2014 saltou para 100 milhões, um aumento absurdo. Mas ó, se você acha isso caro, segura aí para ver o preço do negócio no mundo real. Pois é, agora vem o choque de realidade. Esquece aquela série antiga, O Homem de 6 milhões de dólares. Só para desenvolver uma perna biônica, uma única perna, daquelas mais modernas, custou 8 milhões de dólares. Agora imagina o corpo inteiro. Financeiramente, o buraco ainda é bem mais embaixo. Beleza, agora vamos falar do custo ético, que também foi mudando com o tempo. Lá no filme de 87, a grande crítica era sobre a ganância das empresas, sabe? Onde um ser humano vira um produto. Já no remake de 2014, o papo é outro, muito mais atual. A discussão vai para a guerra com drones e como o humano dentro da máquina vira uma desculpa, uma brecha na lei, para justificar uma arma autônoma. Isso tudo leva a gente para a barreira final. E olha, talvez essa seja a mais importante de todas. E o mais interessante é que ela não é tecnológica. Ela tem a ver com a nossa própria humanidade. Essa citação aqui é fundamental. Organizações como a Anistia Internacional batem muito nessa tecla. O trabalho de um policial exige coisas que são humanas demais. Coisas como empatia, ter bom senso, saber acalmar os ânimos numa situação tensa. Isso são coisas que, até hoje, ninguém conseguiu ensinar um programa de computador a fazer.
E aí a gente entra num beco sem saída, tanto na lei quanto na moral. Pensa comigo, se um Robocop autônomo faz uma besteira gigante, uma besteira fatal, de quem é a culpa? É do programador que fez o código? Da empresa que fabricou? Do policial que apertou o botão para ligar? Isso cria o que chamam de vácuo de responsabilidade, um limbo onde ninguém é culpado. E as nossas leis de hoje simplesmente não têm resposta para isso. A própria ficção já pensou sobre isso, e de jeitos diferentes. No filme original, a luta do Murphy era interna, para se lembrar de quem ele era, sabe? A humanidade dele tentando romper a programação. Já no remake, a briga é muito mais sutil. É contra a ilusão de que ele tem o controle. O cérebro dele é enganado para pensar que é ele quem toma as decisões. Mas, na verdade, o software já decidiu tudo por ele. Ele é só um passageiro. Então, no fim das contas, a gente vê que a maior barreira não é o processador, a bateria ou o software. A tecnologia, essa corre, a gente sabe. A barreira de verdade é filosófica. É sobre o valor que a gente, como sociedade, dá para o julgamento humano, para a responsabilidade, para a empatia, ainda mais quando tem vidas em jogo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. No dia em que a tecnologia chegar no ponto em que uma prótese biônica ofereça habilidades sobre-humanas, alguém aí abriria a mão de uma parte do corpo, mesmo saudável, para ter uma dessas? Fica aí a reflexão. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.